Bom dia a todos, a todas. Vamos dar início à nossa audiência pública. Vamos dar início à audiência pública da prestação de contas de execuções financeiras orçamentárias do terceiro quadrimestre de 2005, da Secretaria Municipal de Saúde do município de Itaboraí, em cumprimento à determinação da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Complementar número 141 de 2012. Convido o excelentíssimo senhor Ener Amaral dos Santos para representar a Secretária Municipal de Saúde e dar início à explanação da audiência. Bom dia. Inicialmente, só pedir desculpas pela ausência da nossa secretária. Ela teve um mal-estar pela manhã, por isso que, de última hora, a gente teve que vir representá-la. Não vou me estender muito, né, Fábio? Então, vou convidar como já é nosso protocolo, nosso querido Fábio, fazer a explanação sobre o terceiro relatório detalhado. Posteriormente, a gente esclarece qualquer dúvida que o plenário queira. Bom dia. Você está aqui na mesa? Bom dia a todos. Como de praxe, né, de 4 em 4 meses, nós estamos aqui para poder fazer a prestação de contas da saúde, né, a apresentação das metas quadrimestrais, né. Neste caso, a última do ano, que é o fechamento, que é o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior do ano de 2025, que perfaz o período de setembro a dezembro, mas, na verdade, ele é um consolidado do ano inteiro, né? Ele vai ter dados ali, no caso, de janeiro a dezembro, porque ele é cumulativo, né? Ele não é só do mês, desse período de 4 meses. Por favor. No caso, como todos os relatórios têm essas informações, né, são as informações territoriais do município. O município de Itaboraí hoje tem uma área de 424,22 km². Isso é revisto pelo IBGE sempre, né? Porque a gente tem uma perda territorial que... Eu sempre tentei entender isso, né? Que a gente perde e ganha, né? Uma hora a gente tem um tamanho, outra hora tem outro, mas está sempre mudando. Nossa população também, né? Ela está estimada hoje em 240.127 habitantes pelo IBGE, né? Para o ano de 2025. Tivemos um aumento pequeno em relação a 2024, né, só 87 pessoas, se eu não me engano, né, o que mostra uma certa estagnação, que os números mais à frente vão corroborar com isso. E a nossa densidade populacional é de 567 habitantes por quilômetro quadrado, e nós somos parte da região de saúde chamada de Metropolitana 2. Próximo. A Secretaria de Saúde, né, ela tem o CNES 654151, nós usamos o CNPJ da mantenedora, que é a Prefeitura Municipal de Itaboraí, né? O endereço é este que... Alô? Acho que ficamos sem som aqui. Voltou. O endereço é o mesmo daqui da Câmara, né? A diferença é que a gente fica no primeiro andar, a Câmara fica no segundo. O e-mail do gabinete ali, para quem precisar enviar qualquer dúvida ou reclamação, ou elogios também, lógico. E o telefone da Secretaria de Saúde. Próximo. Informações sobre a gestão, né? O prefeito é o senhor Marcelo Jandre Delaroli, né? A secretária de Saúde, presidente do Conselho e do Fundo Municipal de Saúde é a senhora Analice Paulo Rangel Ferreira, que não pôde estar presente hoje, né? Representada aqui pelo subsecretário Henry. E o Conselho Municipal de Saúde, no caso, né, temos alguns representantes aqui que eu já vi. Eu também sou conselheiro de saúde, né, represento, no caso, o segmento gestor. Ele tem 24 conselheiros, que são distribuídos com 12 usuários, 6 profissionais de saúde, 4 representantes da gestão e 2 prestadores de serviço. Próximo.
todo esse relatório que está sendo apresentado, ele segue uma portaria, que é a portaria 750, de 29 de abril de 2019, né, que alterou uma portaria antiga que incluiu o sistema DigiSUS. Então, o modelo que é apresentado aqui é um modelo que é determinado pelo Ministério da Saúde. Só que o relatório em si, né, como a gente sempre diz em todas as audiências, ele é muito extenso, né? Então, a gente não apresenta o relatório, a gente faz um resumo das informações mais importantes, mas o relatório está disponível no portal da Transparência desde segunda-feira, tá? Então, ele está lá, quem quiser, no caso, ter acesso a esse conteúdo, é só acessar o portal da Transparência, lá tem uma opção chamada Audiência do Gestor da Saúde, e lá está disponível o nosso relatório desde o início da semana, tá bom? Inclusive, esta apresentação também já está lá. O que tem que ter no relatório quadrimestral? Ele precisa ter o aporte e a utilização de recursos financeiros nos atendimentos ambulatoriais e hospitalares. Ele precisa ter a produção dos estabelecimentos de saúde e dados estatísticos e estruturais do serviço de saúde, como vocês vão observar mais à frente. Próximo. Todas as informações, como eu disse, né, elas são monitoradas pelo sistema DigiSUS. No caso, tudo que nós fazemos, programação, plano municipal, os relatórios quadrimestrais, os relatórios anuais, eles são inseridos num sistema chamado DigiSUS, e o Conselho Municipal de Saúde ele tem acesso a esse sistema através do técnico. Aqui, no caso, acho que é a Semiramis, né, presente. Então, todos os assuntos são aprovados pelo Conselho e depois a Semiramis vai lá, né, Semiramis, e faz a aprovação, informando qual foi a resolução do Conselho que aprovou o documento, ou não, né, se não tiver tido aprovação. E nós seguimos também, além da 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a saúde também tem que respeitar o que é determinado pela Lei Complementar 141 de 2012, que diz que o município tem a obrigação de aplicar, no mínimo, 15% dos seus recursos próprios em saúde. Então, essa é a principal finalidade deste relatório, é saber se o município aplicou o mínimo constitucional. Próximo. O município de Itaboraí, ele, como disse antes, né, ele tem uma população estimada pelo IBGE de 240.127 habitantes, né, da qual a maioria são mulheres, né, 51,7% da nossa população é feminina, e esse número tem aumentado, tá? Em comparação com o ano passado e retrasado, houve um aumento da população feminina e um decréscimo da população masculina, ou seja, mais mulheres, né, e parece que isso é uma tendência mundial, né? A maioria da população é economicamente ativa, né, de 20 a 59 anos, 57,4% dessa população ela é economicamente ativa, mas também temos apresentado um aumento da população de idosos, tá? O nosso número de idosos tem aumentado também ano a ano. Hoje está em 17,5%, o que, no caso, nos traz a questão das políticas do Ministério hoje voltadas para a saúde da população idosa, né? Tem sido muito feita essa aplicação de recursos para essa população-alvo. Próximo. Aqui está um gráfico mostrando, né, essa distribuição por faixa etária. Como vocês podem ver, a maior parte da fatia é da população economicamente ativa e ali a fatiazinha dos idosos crescendo. Próximo. Entre os anos de 2021 e 2024, nós tivemos uma média anual de 2.641 nascidos vivos. E, nesse período, nós tivemos um crescimento de 4,37%, desculpa, uma redução de 4,37%, ou seja, tem nascido menos crianças no município, tá? E as internações, no caso, as maiores causas foram gravidez, parto e puerpério, 17,9%, lesões e causas externas, 13,7%, que ultrapassou doenças do aparelho circulatório, porque historicamente sempre era gravidez, parto, puerpério, doenças do aparelho circulatório, e aí vinham as outras causas, né?
mas no ano passado foi, no caso, as lesões e causas externas ultrapassaram as doenças do aparelho circulatório. É importante frisar, gente, que as informações contidas aqui são baseadas no que está lá no sistema de DigiSUS, tá? Então, a gente pegou a informação que estava lá e a gente analisou o que estava lá. Se tiver alguma discrepância, pode ser que haja na base local, né, alguma coisa que ainda não foi investigada, que precisa ser analisada melhor, mas, a princípio, são esses dados que foram apresentados. A mortalidade também, nós tivemos um aumento de 2,5% de óbitos entre os anos de 23 e 24, tá? Ah, mas por que não está sendo apresentado o número de óbitos de 2025? O pessoal da epidemia está presente, eles sabem, né, que não fechou ainda a janela de avaliação, então a gente não tem o dado ainda final de 2025, por isso que eles não botam no relatório, eles botam o último período analisado, que foi 2024. E mesmo assim está havendo um aumento, né? Nós tínhamos tido um decréscimo seguido desde a pandemia de Covid, a gente diminuiu o número de óbitos e voltou a aumentar. Próximo. Está aqui um gráfico mostrando esse decréscimo claramente, né, de nascidos vivos, né, a coluna ali diminuindo, caindo, ladeira abaixo. Próximo. Em seguida, o número de internações, que ela vai variando, né, de acordo. Ano passado, nós tivemos um recorde de 13 mil internações. Pode ser por vários motivos. A gente acredita que seja pela uma melhor informação, né, Henri? Que acho que agora o hospital, a OS Nova, ela priorizou essa questão de melhorar essa qualidade dessa informação de AIHs, e isso vai ficar claro quando for apresentado os dados de faturamento das internações. Próximo. Mortalidade por residentes, né? Como eu falei antes, né, a gente estava em decréscimo e voltou a aumentar. Próximo. E aí sim os dados de produção do SUS, iniciando aqui pela atenção primária à saúde, em que em 2025 nós tivemos um total de 1.246.092 registros, apresentando pelo 5º ano seguido um aumento de produção, tá? Neste caso de 3,63%, quando foi feito 1.202 registros. Interessante é que até o 2º quadrimestre estava sendo apresentada uma tendência de queda, né? A gente achou que a produção de atenção primária ia ser menor, né, Flávia? Só que, no último quadrimestre, devido às mudanças de financiamento da atenção primária, nós tivemos um boom, né, e a gente conseguiu, no caso, ultrapassar o ano de 2025. Ali está, no caso, quantos por cento de cada tipo de produção aumentou, né? Pode passar o próximo. E aqui eu trouxe um gráfico para mostrar a composição dessa produção da atenção primária, né? Aquela fatia de 41% ali são procedimentos de gerais, de enfermagem, de todos os profissionais que trabalham na ponta. 3% são os atendimentos odontológicos, que é uma fatia bem menor mesmo, sempre foi menor, né? 33% são as visitas domiciliares de ACS e 23% são os atendimentos de profissionais de nível superior, médicos, enfermeiros, EMUT, etc. Próximo. Com relação à média alta complexidade, nós tivemos 3.423.458 procedimentos informados no ano de 2025, né, e tivemos um aporte financeiro ali de faturamento de 31.694.000 e uns quebradinhos ali até dezembro. Né, se eu não me engano, ficou na mesma faixa dos anos anteriores. Próximo. Um adendo. Ainda assim, nós tivemos aumento do nosso teto, né? O nosso teto MAC ele foi aumentado pelo Ministério, porque o Ministério entendeu que nós precisávamos fazer essa revisão, né? Então, aquele valor ali é o valor que foi faturado, não é o valor que foi recebido pelo município, tá? Já em relação à produção hospitalar, como eu falei lá no início da apresentação, entre os anos de janeiro e dezembro de 2025, foram pagas 7.448 AIHs para o município, que houve um aumento de 34,72%. Se eu não me engano, é o maior número de AH já faturadas no município, tá? Desde que eu acompanho, pelo menos, essa produção. E houve um aumento valores financeiros de 30,14%, ou seja,
de 4 milhões para 5.331.000, o que demonstra realmente que o hospital fez algum trabalho lá de reavaliação da forma como era feito essa apresentação dessas AIHs, né? E, no caso, houve esse retorno financeiro para o município. Próximo. Produção hospitalar, né, no caso, ela é dividida em procedimentos clínicos e procedimentos cirúrgicos, né? Como vocês podem ver, os procedimentos são mais de 2 vezes os procedimentos cirúrgicos, os clínicos. Próximo. Com relação à rede física, né, de prestadores, nós tivemos um aumento de, se eu não me engano, foram 2 unidades, o último relatório tinha sido 100, né, no ano passado, e nós tivemos aumento de 2, se eu não me engano, foi uma clínica conveniada e uma nova clínica de especialidade que foi, no caso, cadastrada no CNES. 98 dessas unidades são municipais e 4 são estaduais. Próximo. Com relação aos profissionais, nós temos no CNES, tá, 2.427 profissionais de saúde atuando no município, na rede pública e na rede privada conveniada, não é em todos os estabelecimentos de saúde, né, é só na parte que é conveniada e nas entidades sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS. Há uma predominância da rede pública, sempre foi assim, né? E a nossa média de contratações por ano é de 1.194 profissionais, tá? Dos últimos 4 anos, de 2021 a 2024. Próximo. Não fazemos apuração de metas na paz, ou não fazíamos, porque a partir do próximo relatório quadrimestral, ou seja, vamos estar abrindo o nosso novo ciclo de planejamento de 2026 a 2029, e a partir do próximo quadrimestre serão feitas, sim, a apuração das metas quadrimestrais. Tá bom? Mas até aqui não tinha sido feito, porque tinha sido determinado que seria assim, mas aí a gente vai mudar isso a partir do próximo. E, no caso dos indicadores de pactuação interfederativa, eles não são mais tripartite, agora eles são bipartites, então eles não são apresentados nesse relatório por esse motivo. Eu poderia até colocar, se tivesse como, tá, gente? Mas não tem, o relatório é fechado, eu não consigo informar isso lá no sistema. Próximo. Vocês perdoem os númerozinhos pequenininhos ali, porque esses relatórios financeiros, eles são muita informação, é muito número, e eu não consigo mexer nesse formato, mas ali eu destaquei ali o que é mais importante, que é o valor da receita, tá? E, como eu disse, esses dados estão disponíveis no portal da transparência. Então, lá vocês podem baixar o relatório e vocês podem verificar esses números. No caso, entre os meses de janeiro e de dezembro de 2025, nós tivemos 439,3 milhões de receitas que são usados para fim de cálculo de saúde. Não é a apuração de receita do município todo. A apuração foi mais de 1 bilhão. Acho que a Controladoria apresentou aqui ontem, né, Carlos? Foi isso, então, é mais de 1 bilhão. O município, para fins de saúde, só é usado aquele percentual de 439,3%. Estou falando isso, gente, porque teve esse questionamento em relatórios anteriores. Não é todo o valor que é usado para calcular o da saúde, não. É só parte dele. Tá? O Fundeb, por exemplo, o SUAS não entra aqui, que são específicos, né? Então, desses 439,3 milhões, pode partir para o próximo. 94,1 milhões foram usados em saúde no ano passado, de recursos próprios do município, o que corresponde a 21,43% de aplicação em ações e serviços públicos de saúde, superando a meta de 15%, que é o que o município tem a obrigação de aplicar. Tá? Então, nessa parte aqui está cumprido o que determina a 141, né, a lei no caso de aporte da saúde. Próximo. E, sem ser dessas receitas que são usadas para calcular o mínimo, né, nós temos receitas adicionais que são os valores transferidos pela União, pelo Estado, além de outras receitas, como royalties, por exemplo, né?
Então, nós tivemos 183,6 milhões em receitas adicionais, né, nesse total de recursos que não são usados para o cálculo do mínimo. Próximo. E, por fim, em despesas de saúde mesmo, propriamente dita, né, somando que aqui, no caso, aquilo que é gasto dos recursos que vem dos recursos próprios do município e também do Estado da União, 288,5 milhões, é o maior valor já gasto em saúde desde que eu acompanho, tá, gente? Eu acho, não, na verdade é histórico. É o maior valor aplicado em saúde desde sempre. E como o Edésio sempre gosta de falar, né, nas reuniões, não é o suficiente, né, Edésio? Não chega nem perto do que a gente precisa, tá? Para vocês terem uma ideia, a dotação inicial era 330 milhões. Só foi aportado 288,5, porque alguma coisa que estava prevista não chegou para a gente, né? Mas a gente até sabe o que foi a questão do Estado lá, que não fez o aporte da parte deles. Mas isso ainda assim é o maior valor já gasto em saúde em um ano, desde sempre, tá? E esse valor ele é dividido em 55,8% na atenção especializada e hospitalar. Não, a gente não consegue dividir aqui porque são valores do MAC e da atenção hospitalar juntos, né? É atenção especializada e hospitalar junto. 38,7% na PS, na atenção primária. 5,3% em vigilância de saúde e 0,2% em suporte profilático e terapêutico. Próximo. Não tivemos auditorias, né, informadas no sistema de auditoria do Ministério da Saúde, então não apareceu nenhuma auditoria. Eu consultei as áreas técnicas da Secretaria e também não foi informado nenhuma auditoria que tenha sido realizada no ano de 2025. A única coisa que nós tivemos foi resposta de auditorias passadas, né, mas não tivemos, no caso, auditorias no município no ano passado. Próximo. E, por fim, né, este relatório cumpre o que exige a Lei Complementar 141, né, e também o artigo 198 da Constituição Federal, tá, que determina quais são os valores mínimos para aplicação em saúde, quais são os critérios de rateio, etc. E também mostra quais foram os dispositivos que foram revogados da 8080 e de outras leis, né, estruturantes, que estão sempre sendo alteradas, né? Então, hoje, para a gente que trabalha com planejamento de saúde, a lei principal é a Portaria 750/2019. Próximo. Agradecer a presença de todos e espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado. Quaisquer dúvidas que tenham em relação ao relatório, o nosso subsecretário Henry está aqui presente representando a secretária. Os subsecretários também estão aqui presentes, a Cristiane, subsecretária de Atenção Primária à Saúde, o Carlos, subsecretário de Gestão Processual e Planejamento da Contratação, a Marcele, que é a subsecretária de Atenção Especializada em Saúde, o Henry é subsecretário de Urgência e Emergência e Gestão Hospitalar, os nomezinhos grandes, né? E o Edésio é o nosso subsecretário executivo do Fundo Municipal de Saúde. Então, se vocês tiverem algum questionamento, fiquem à vontade. A mesa está constituída aqui pelo subsecretário Henry, o vereador Fabão, o vereador Rafael Vitorino, que é o segundo presidente dessa casa. E, nesse momento, a gente vai abrir ao público presente a regra de 5 minutos para o questionamento sobre o relatório. E vai ser por ordem de identificação por pessoa que queira explanar, tirar sua dúvida sobre o relatório. Se tiver alguém que possa se manifestar a sua intenção. Não havendo, passo aos vereadores, acompanhem essa mesa. Se tem algum questionamento sobre o relatório, está aberto para os senhores o tempo de 5 minutos para questionamento.
excelentíssimo senhor presidente desta casa, desta comissão, Alexandre Coqueiro, subsecretário Subsecretário de Emergência e Urgência. de Emergência e Urgência, Henry, mais subsecretários, que eu até pedi para que se apresentassem, mas foram apresentados agora, assim, rapidamente, pelo nosso amigo. Eu lamento a ausência, primeiramente, da secretária de Saúde, porque é uma pasta de muita importância, da qual eu fui despertado a estar mais próximo, e por isso que eu quero conhecer cada um dos senhores, que a partir de agora eu desejo acompanhar, fiscalizar, tanto a saúde quanto a educação, que a gente vê, assim, ainda uma dificuldade muito grande, e a gente precisa avançar. Como diz o nosso prefeito, e na reunião conosco, ontem pediu para que nós pudéssemos também ajudá-lo nesse trabalho. Então, assim, eu vou fazer algumas perguntas à secretária. São coisas fora do relatório, coisas do dia a dia, né? Tanto do hospital quanto nos postos de saúde. E aí eu vou juntar junto com a minha caminhada, a nossa caminhada, tanto da comissão quanto dos vereadores, esse tempo do nosso trabalho, para que eu possa fazer na próxima sessão. Mas quero dizer assim que é um prazer muito grande estar com vocês. Lamento a população não estar presente. Tem alguém da população, a não ser da saúde, aqui? Ninguém, né? Então, assim, uma sugestão também, presidente, para que possamos abrir mais, ficar mais visível os dias da audiência. Eu sei que é difícil trazermos a população para cá, mas essa população que dia a dia reclama da saúde, era um momento de tirarmos dúvidas, né? De explicarmos, e até das dificuldades também, e até pedir ajuda para que nós possamos avançar. O objetivo é sempre crescermos e sempre fazer o melhor para a nossa cidade, nossa população. Nós que somos servidores públicos, eu tive o prazer de ser servidor público há 40 anos, estou aposentado como professor. Aquela disposição nossa de poder fazer o que nós recebemos para isso, e é tão gratificante, tão bom, né? Quando eu caminhava de moto, jovem ainda, ia para essas escolas, era supervisor educacional, também do lado da saúde, assim, vocês também, de poder dar um carinho à pessoa, às vezes, um carinho que a gente dá, uma atenção que a gente dá a uma pessoa com uma certa enfermidade, com uma certa dificuldade, já alivia um pouco mais. Então, é a visão por esse lado humanista, né? Esse lado mar de amor. Então, senhor presidente, essas palavras que eu gostaria de deixar no dia de hoje, e que na próxima, já com a presença da secretária de Saúde, que é de suma importância também, de todos vocês e da comunidade aqui, nós pudéssemos avançar nesse sentido. Muito obrigado a vocês, um bom dia a todos. Então, vereador Rafael, como presidente, vou fazer entendi na sua fala dois questionamentos. Um sobre a divulgação da audiência e a questão do atendimento humanizado da nossa saúde. Perfeito? Na divulgação da audiência pública, ela é feita pelos canais de comunicação, tanto da Secretaria de Saúde, tanto dessa Casa de Lei, e anunciado no Diário Oficial do município, né? E a questão do atendimento humanizado, eu acho que isso tem sido uma questão muito aflorada
do governo atual nesse atendimento à população, tanto não só no setor do Poder Executivo, mas também nessa Casa de Lei, onde nós sempre estamos em debate, em conversas, sobre a forma de atender a população. Então, assim, eu acho que são duas coisas pertinentes que o senhor falou, e todas as duas coisas estão sendo trabalhadas, desenvolvendo, para que um atendimento de uma forma melhor. Vereador Fabão, tem algum questionamento? Então, eu declaro encerrada a audiência pública da saúde do orçamentária terceiro quadrimestre de 2025. Muito obrigado, bom dia a todos.